Olá, segunda série! Tanto o nosso segundo bimestre quanto o terceiro bimestre, no currículo mínimo para o CDP-EF da segunda série, ele tinha como norte os documentos Diretrizes Curriculares Nacionais e os Parâmetros e Referenciais Curriculares. Hoje, nós temos a BNCC, que orienta os processos de construção do conhecimento, que nos faz abordagens sobre o diálogo entre os conteúdos, as metodologias, nos dando diretrizes diferentes, mais específicas em relação ao currículo trabalhado no ensino fundamental, que é a nossa disciplina. Sendo assim, estaremos abordando com um pouquinho mais de profundidade a BNCC neste momento. De qualquer forma, solicito que vocês deem uma olhadinha lá no blog e leem a postagem, cujo título é Programa Adaptado, ok? Vocês verão que muitos aspectos ali citados para estudarmos, nós já vimos por aqui, já estudamos. Então, vamos lá? Vamos aprender mais um pouquinho, conhecer mais um pouquinho sobre a BNCC? A Base Nacional Comum Curricular é um documento que vai determinar, vai formalizar, indicar os conhecimentos, as aprendizagens essenciais a todo aluno da educação básica, seja ele das escolas públicas ou particulares, minimizando, diminuindo a desigualdade de aprendizado. A base está fundamentada em vários documentos legais, na Constituição, na LDB, nas diretrizes curriculares nacionais, nos parâmetros curriculares nacionais. Na Constituição Federal de 88, no artigo 210, é apontado ali a necessidade de formalizar os conteúdos mínimos para o ensino fundamental. Na LDB, alguns artigos também citam esse tema e a sua importância para a organização de uma base comum. No artigo 9º, ela diz que caberia à União, ou seja, ao governo federal, em colaboração com os estados, Distrito Federal e municípios, estabelecer competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que norteariam os currículos e seus conteúdos mínimos, garantindo assim uma formação básica comum. O artigo 26 da LDB diz que os currículos de AI, EF e ensino médio precisam de uma base nacional comum e outra diversificada, ou seja, uma parte que atenda às características locais e regionais. Sendo assim, a Base Nacional Comum Curricular traz justamente o comum, a base, o que é para todos, respeitando também as características, as heranças culturais, étnicas, as diferenças de cada região, apropriando-se assim da base, planejando para todos o que é comum e de direito de todos, mas ao mesmo tempo respeitando as especificidades, as particularidades na hora da organização de seus currículos. Mas quem ainda não ouviu falar sobre as diretrizes curriculares nacionais? Bom, as diretrizes curriculares nacionais, como já diz o nome, são diretrizes, são normas obrigatórias para a educação básica, que orientam o planejamento curricular das escolas e dos sistemas de ensino. Elas são discutidas, concebidas e fixadas pelo Conselho Nacional de Educação. Também existem diretrizes gerais para a educação básica, assim como existem diretrizes para cada etapa e modalidade da educação básica. E os parâmetros? Bem, os parâmetros curriculares foram criados em 1997. Eles são referenciais, né? Na verdade, eles são diretrizes separadas por disciplinas elaboradas pelo governo federal, mas não são obrigatórias.
não são obrigatórias por lei. Elas visam subsidiar, orientar a elaboração ou a revisão curricular, a formação inicial e continuada dos professores, as discussões pedagógicas internas às escolas, a produção de livros e outros materiais didáticos, além da avaliação do sistema de educação. Finalizando sobre os parâmetros, podemos dizer que eles funcionaram como esse referencial para a renovação, né, e a reelaboração da proposta curricular da escola até a definição das diretrizes curriculares. E as diretrizes curriculares, como já falamos anteriormente, são normas obrigatórias para a educação básica, diferente dos parâmetros que funcionam como um referencial. Então, terminamos aqui a parte legal que sustenta a Base Nacional Comum Curricular. E como a base chega até nós, chega na sala de aula? Cada município, por exemplo, vai definir o seu currículo a partir do que a BNCC determinou como essencial. Então, o essencial estará lá, presente no currículo do município, né, para aquela etapa. Exemplo, educação infantil, ensino fundamental, vai estar ali, presente o que é essencial, as aprendizagens necessárias para a formação desse indivíduo, porém, o município também irá incluir no seu currículo os conhecimentos, né, as aprendizagens relacionadas às suas características locais, a sua bagagem cultural. A BNCC, ela não vai determinar como ensinar, mas ela vai determinar o que deve ser ensinado como base para todo o Brasil. Mas cada rede, cada escola, dentro do seu currículo e do seu projeto político-pedagógico, vai definir como irá trabalhar as diversidades locais que as caracterizam. Então, a gente tem um caminho aí, né? A LDB instituindo, né? Formalizando a necessidade de uma base nacional comum curricular. Então, a base se baseia nas diretrizes curriculares nacionais, nos princípios, né, da LDB, das diretrizes, da Constituição. Esse documento acaba se transformando também em diretrizes curriculares para cada etapa que compõe a educação básica. Os sistemas de ensino organizam as suas diretrizes e os seus currículos, e esses currículos entram em ação no espaço escolar. Também, claro, com a autonomia da escola na montagem do seu projeto político-pedagógico, na elaboração, no planejamento de experiências, de atividades, que vão colocar ali o currículo em prática, né? O currículo em ação, o currículo vivo, o currículo real. Reforçando, né, o artigo 26 da LDB, ele determina que os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter a base nacional comum, mas também complementado esse currículo em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada. Além dos fundamentos legais, a base também traz fundamentos pedagógicos. Um deles é o compromisso com a educação integral. Aliás, um fundamento presente na LDB. A formação e desenvolvimento humano global, privilegiando todas as dimensões do desenvolvimento. Ela também entende que alunos e alunas são sujeitos de aprendizagem. Ela é elaborada para promover uma educação voltada ao acolhimento, ao reconhecimento e desenvolvimento pleno e das singularidades e diversidades, né? Ela vê a escola como espaço de aprendizagem e de democracia inclusiva. Também prima pelo respeito às diferenças e diversidades. Além do compromisso com a educação integral, o outro fundamento pedagógico é o foco
no desenvolvimento de competências que nós veremos no próximo slide, na parte 2. Até lá!